Continuando a carta de Romanos, capítulo 5, nós já vimos que o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, que em nele nós temos paz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo por nós, que nós éramos ímpios. E também logo a seguir nós vimos que ele fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas que também por um só homem veio a salvação, a justificação, e que o dom dele não é por meio de nós, mas que o dom dele é porque nós somos incapazes de caminhar em direção a ele. Então o dom gratuito trata da nossa incapacidade de caminhar em direção ao nosso Deus, e por isso ele caminha em nossa direção, e que se a morte reinou pela ofensa, ou seja, pelo deslize na lei de um homem, por meio da honestidade e da vida de um homem, a vida ela veio em abundância, a graça se manifestou em abundância, trazendo justiça para aqueles que reinarão junto com Cristo. E hoje, o tema que nós teremos é: você é justificado. E aqui eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou afirmando: vocês são justificados. E a pergunta que vem à mente é: por que nós somos justificados? Por que cada um de vocês é justificado? Imagine que você está diante de um juiz em um tribunal. Imagine que você foi uma pessoa terrível. Não vou falar que vocês mataram, calma. Mas vou trazer pecados leves. Mentiram, adulteraram, se embriagaram, levantaram falsos testemunhos, agrediram as pessoas verbalmente, e você está diante desse juiz no tribunal para poder receber a sentença, ser acusado. Você está sendo acusado de inúmeros pecados, inúmeros delitos, e a condenação era inevitável. Na lei, a condenação era inevitável, porque a lei aponta para o pecado, e o salário do pecado é a morte. A sentença correta seria a punição pela culpa que pesa sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês, a culpa do pecado. Mas, em um certo momento, as portas desse tribunal se abrem inesperadamente. E quando essas portas se abrem, entra uma pessoa nessa sala e fala: eu pagarei pela pena por ele. Eu assumo a culpa que não é minha, mas eu assumo no lugar dele. O juiz, automaticamente, ao ver essa atitude impulsionadora desta pessoa, ele olha para cada um de vocês, olha para você diante de todo o tribunal, e ele vê uma oferta substitutiva. E ao ver esta oferta, então, ele olha para você e declara: você está justificado. Não será condenado por suas faltas. Justificado, ou seja, você está absolvido. Se fosse no tribunal dos homens, vocês estariam absolvidos. Mas diante do tribunal de Deus, você está perdoado. Por isso, eu pergunto: por que você pode se considerar um justificado? O que te leva a crer que você pode ser justificado? Se nós olharmos para nós constantemente justificamos os nossos erros. Constantemente nós falamos: não, mas eu errei porque a pessoa pisou no meu calo. Ou eu errei porque a pessoa falou mal de mim. Ou eu ataquei porque eu me senti atacado. Então, todo momento, nós estamos procurando justificativas para os nossos erros. Mas olhando para o texto, nos versículo 18 e 19, nós podemos nos considerar justificados, porque um dia todos nós estávamos condenados. Todos. Sem exceção de nenhum. Nem as criancinhas, que todo mundo fala que são anjinhos, não são anjinhos. Eles já nascem condenados, porque eles nasceram embaixo da era do pecado. Eles não desobedeceram a Deus como Adão e Eva desobedeceram.
mas já nasceram desobedientes, porque eles nasceram distante da verdade do Senhor, distante de Cristo, distante de Deus, distante de se relacionar com Ele. Então, todo mundo era condenado. O versículo 18 vai dizer assim, e eu vou ler todo o texto com vocês. Versículo 18 de Romanos 5 diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos a justificação, que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, a tua palavra foi lida, pedimos a tua iluminação neste momento, para que possamos caminhar na exposição da tua palavra, enxergar os teus ensinos e aplicá-las em nossa vida. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças te damos. No versículo 18, o apóstolo Paulo faz um breve resumo de tudo que ele falou do versículo 12 ao versículo 17. Ele pega no versículo 12 a 17, ele fala de forma mais detalhada como que era, como que foi a ofensa, como que foi a entrada do pecado no mundo. E no versículo 18 ele fala: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Por isso que você pode se considerar justificado, porque você era um condenado. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Se você era condenado, hoje você está na vida. Condenado na morte eterna. Cristo transporta você da morte para a vida. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está relembrando os cristãos de Roma que um dia eles estiveram condenados. Então, esse texto, esse versículo 18, não tem uma necessidade de se aprofundar no versículo, esmiuçar esse texto, porque se você pegar todas as palavras que tratam ofensa, juízo, seres humanos, condenação, graça e justificação, ela está sendo explicada de forma detalhada do versículo 12 ao versículo 17. Então, ele está relembrando que eles eram condenados e que a condenação veio por meio do pecado. E assim como ele enfatizou a ação do pecado, a ação do pecado, que é a condenação que veio por meio desse pecado que entrou por meio do homem, assim como ele enfatizou o pecado, ele também enfatiza a graça de Deus. E ao enfatizar a graça de Deus no versículo 18, que é o mesmo que está dito do versículo 12 ao versículo 17, ele está tratando da justificação para os pecadores. E a justificação veio por meio da graça de Deus, ou seja, agora eles eram justificados e tiveram seus pecados perdoados. Diante do Senhor, o povo de Roma, os cristãos de Roma, foram absolvidos pelo Senhor. Meus irmãos, da mesma forma que tinham pecados naquela época, nos dias de hoje existem pecados também. E os mesmos pecados daquela época são os pecados que todos nós praticamos. E por isso que constantemente nós devemos nos apresentar diante do Senhor e pedir perdão a Ele pelas nossas falhas. Mas por que o apóstolo Paulo relembra o estado de condenado pelo pecado? Por que o apóstolo Paulo está relembrando os cristãos de Roma? E também por meio do versículo 18 ele está relembrando a nós que um dia nós como cristãos também fomos condenados. Nós também merecemos a morte. O porquê que o apóstolo Paulo faz isso? A resposta está no versículo 19. O apóstolo Paulo diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que o apóstolo Paulo faz é explicar o motivo que ele está relembrando a condenação, o estado humano em que os cristãos de Roma haviam vivido. E o que o apóstolo Paulo faz aqui é explicar o motivo, o porquê cada um de nós podemos nos considerar justificados. O que o apóstolo Paulo faz é explicar o motivo, relembrando o nosso estado de pecador.
o estado que nós estamos no nosso corpo humano. Os romanos agora se encontravam justificados. Vocês se encontram justificados em Cristo. E qual é o motivo do porquê eles eram condenados? Por causa da desobediência. A desobediência entrou no mundo por meio de Adão. Então não tem como nós falar que nós nascemos e aprendemos o que é errado no decorrer da nossa vida. Não, nós já nascemos praticando o que é errado. E o principal aqui, o principal erro é porque nós nascemos distante de Deus. Nós nascemos distante, desviados da verdade de Deus. Nós nascemos desviados da palavra de Deus. Nós não ouvimos, não nascemos mais com a essência da palavra do Senhor no nosso coração. Onde nós iremos olhar e falar assim: isso não faz parte da minha vida com Cristo. Por isso que há a necessidade de reconhecer o pecado. E como que isso é feito? A lei vai apontar o seu pecado. A diferença é que a lei te condena, mas pela justificação você é salvo. Ou seja, o pecado de Adão foi a desobediência, e por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade se tornou desobediente. E o apóstolo Paulo usa a palavra tornaram. A palavra tornado, ela tem um sentido de constituído, e mostra que o ser humano já nasce sendo um pecador, ele já é constituído um pecador, ele não vai adquirir o pecado em si, ele já nasce constituído, construído em si o pecado. Ele não passa a ser pecador quando entende o que é certo ou errado, como eu falei. O pecado já está presente no ser humano, porque ele já nasce constituído de desobediência. A desobediência já está presente no coração. Muitos falam que a criança ela é inocente dos seus atos. Mas dá uma ordem para a criança e ela vai dar um grito para você: não! Será que ela não está consciente do que ela quer? Ela está consciente. Quando uma criança desobedece, não é porque ela está fazendo aquilo ali porque ela não tem um entendimento. Ela desobedece porque ela sabe que ela pode conseguir algo com a sua desobediência. Assim como cada um de nós, quando não seguimos a palavra do Senhor, é porque nós estamos buscando algo que agrade a nós. Por isso, muitas vezes, nós desobedecemos ao Senhor. Em outras palavras, os seres humanos, todos nós, já nascemos desviados da verdade de Deus. Todos nós já nascemos desviados da verdade de Deus, da palavra de Deus. Ninguém nasce seguindo a palavra de Deus. Nem aqueles que nascem no berço cristão e quando completa os seus 20 anos ainda bate no peito, ajusta a sua beca e fala: eu nasci em berço cristão. Então não pode me acusar. Posso? Você é um pecador. Não é porque você nasceu num berço cristão que você nasceu já transformado pelo Espírito Santo. Por isso que os pais têm a responsabilidade de ensinar o filho no caminho que deve andar. Ou como fala lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. Inculque a palavra do Senhor na cabeça do seu filho. Literalmente, a tradução desse texto não é enfim, né? Mas introduza a palavra de Deus na cabeça do seu filho. Para que ele aprenda quem ele é. Para que ele aprenda que ele é um pecador. E nós, justificados, temos que dar o exemplo mostrando as nossas atitudes de pessoas justificadas, transformadas pelos nossos filhos. Ou seja, todo ser humano é acusado porque eles estavam desviados da verdade. A vida deles era completamente contra a verdade de Deus e por isso mereciam condenação. Mas por meio de um ato, por meio de um ser humano, todo ser humano nasce desobediente, porque por meio da desobediência todos se tornaram condenados. Mas logo a seguir, ao continuar o texto, ele diz: mas por meio de um, todo ser humano que nasceu desobediente, agora, por meio de um, todos os seres humanos nascem de forma que serão justificados. Certo? A obediência de Cristo é marcada pela humilhação.
A humilhação, como nós podemos ver lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que diz: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo se esvaziou da sua glória, desceu entre os homens, cumpriu toda a vontade do Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, foi crucificado, ele foi chicoteado, ele foi, como dizem, né? Ele foi chicoteado, foi cuspido, foi humilhado, foi agredido, foi preso, ele sofreu todo o sofrimento que era para ser nosso, para morrer na cruz, com o objetivo, tornar cada um de vocês justos diante de Deus. Para que cada um de vocês fossem perdoados, fossem absolvidos dos seus pecados diante de Deus. E por este ato de obediência, os pecadores se tornaram justos. Eles foram, aqui aponta para o futuro. O apóstolo Paulo usa a palavra tornaram, que também significa constituídos. Mas assim como o povo, as pessoas, o ser humano, já nasce constituído pelo pecado, futuramente, eles serão constituídos de obediência, de justiça. Também significa constituídos, porém, ela trata de uma ação que ainda acontecerá, indicando o resultado futuro da obediência de Cristo. E esse resultado futuro da obediência de Cristo se manifesta hoje na vida de cada um de vocês. Se manifesta hoje na minha vida. Se manifesta em nossa vida. Porque nós somos justificados. Não vivemos ainda essa justificação completa, porque ainda estamos no mundo. Mas já podemos dizer que somos justificados, porque o ato de Cristo justifica. Nós não precisamos caminhar em busca da justificação. Nós precisamos obedecer a Deus, porque nós já somos justificados. E por sermos justificados, temos ordens, orientações de Deus para seguir. E onde nós encontramos essas orientações? Na palavra dele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ensina que a condição de pecado da humanidade mostra que o pecado não é apenas um resultado de escolhas conscientes, porque todos nós pecamos conscientemente. Tirando os pecados que nós ainda não conhecemos, que cometemos sem conhecer, mas Deus nos revela esses pecados. Mas os pecados não é resultado de escolhas conscientes, mas uma herança espiritual transmitida a todos os homens por meio de Adão. A herança de Adão para nós é condenação, porque nós somos desobedientes. A herança de Adão é o pecado que habita em nós, porque nós somos desobedientes. Mas em Jesus Cristo existe redenção e restauração completa. Pois o poder constitutivo do pecado em Adão é invertido. O que foi destruído por Adão, o que foi constituído por meio de Adão, que é o pecado, em Cristo esse poder é invertido. Porque por sua obediência, ele garante um novo estado de vida a cada um de nós. Ele garante uma nova vida a cada um de nós. Ele garante uma vida limpa, uma vida sem culpa diante de Deus, para todos os que creem em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, não desanime diante das suas fraquezas. Não desanime diante das suas fraquezas do passado, que é marcada pelo passado, pelo pecado. Porque a obra de Cristo, ela é completa, é poderosa para fazer de você uma nova criatura. E você é uma nova criatura. Por isso eu afirmo, você é justificado. Você é uma nova criatura. Por isso, confie no Senhor, pois Ele está transformando a sua vida para que você viva na liberdade, na justiça e na alegria. E não somente isso, mas no poder de Deus. Porque você é justificado. Essa é a mensagem que Paulo nos deixa no versículo 19. Ele diz que da desobediência veio a condenação, mas pela obediência de Jesus Cristo veio salvação plena e justificação para cada um de nós. Lembre-se disso, não só hoje, mas todos os dias. Lembre disso sempre. Não se deixe ser
se desanimar quando as pessoas apontam o seu pecado ou a sua falha. Pelo contrário, como diz aí no mundo, né? Use disso como um degrau para você subir. Observe que você foi um pecador. Mas lembre-se que em Jesus Cristo você é justificado. Mas não use isso como também uma muleta para justificar os seus pecados, os seus erros. Olhe para os seus erros, se arrependa, confesse ao Senhor e busque não cometê-lo mais. Essa é a verdade da nossa vida. Isso é o que o Paulo nos ensina no versículo 19. Que nós devemos não desanimar, devemos confiar, porque nós somos justificados. Vocês são justificados. Vivam com essa certeza. Não tenham dúvida de que vocês são justificados. Se você ainda tem dúvida, analise como era a sua vida passada e como que está a sua vida hoje. Se você tem dúvidas, veja quais eram as suas obras do passado e quais são as suas obras de hoje. Porque as suas obras de hoje, se forem obras do fruto do Espírito Santo, você é um justificado. Mas se as suas obras, quando você coloca na balança, ainda são muito mais as do mundo que te condenava, então reveja alguns pontos da sua vida. Mas se as suas obras pesam na balança, para que você, mostrando que você é uma pessoa transformada, então você é um justificado. E tenha certeza disso. Não se deixe abalar por nada que venham acusar vocês. Permaneçam firmes nessa certeza. O apóstolo Paulo ensina que você era um condenado, mas por causa de Cristo você pode se considerar justificado. O apóstolo Paulo apresenta também a segunda verdade que responde à pergunta por que você pode se considerar um justificado. E a resposta é porque pela justiça de Deus você é conduzido à vida eterna. Pela justiça de Deus você é conduzido à vida eterna. Veja que no versículo 20 ele diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, no versículo 20, diz que a lei veio, e a palavra veio trata de uma ação pontual, ela aconteceu uma única vez. A lei ela não veio no tempo de Moisés, e depois ela foi abolida, aí retornou no tempo de Cristo, para que Cristo viesse cumprir toda ela, e depois, não, a lei veio de uma vez só, e ela ainda existe e exerce sobre nossas vidas. Aí você pode falar, mas Cristo, Célio, você acabou de falar que Cristo aboliu a lei, ele cumpriu a lei. E por ele ter cumprido a lei, nós devemos entender que existiam as leis cerimoniais. E Cristo cumpriu as leis cerimoniais, como, por exemplo, a circuncisão. Hoje, nenhum homem, nenhuma criança, quando nasce, não precisa mais ter a pele, né, do seu órgão genital cortada. Porque quando Cristo veio, a circuncisão foi feita no coração. Todos são circuncidados no coração. Então a lei ela veio de uma vez só, uma única vez, pontual, mas ela ainda continua exercendo em nossa vida, porque toda vez que nós olhamos para o pecado, nós lembramos que nós somos condenados à morte, porque é a lei que nos lembra que nós somos condenados à morte. Por isso que nós podemos afirmar que ela aconteceu de uma forma pontual, de uma única vez. Só que quando a palavra veio é citada no texto, ela não está falando que ela veio como como que eu posso dizer, como uma visita, né? Que chega e bate na porta. Não, a lei, a palavra veio na língua original, está tratando de introdução. A lei, ela foi introduzida, ou seja, ela foi introduzida intencionalmente, com um só propósito. E qual o propósito? Aumentar a ofensa. E a palavra aumentar significa crescer ou manifestar. A palavra ofensa significa culpa. Então, a lei veio para que aumentasse a culpa sobre nós. Para que aumentasse a culpa sobre todos os seres humanos. Para que fosse ainda mais evidente em nós a nossa culpa e por causa dos nossos pecados, dando a nós consciência de que ainda somos pecadores. Dando a nós consciência de que nós ainda permanecemos no pecado. Dando a nós a consciência do porquê que nós vivemos longe de Deus.
o porquê que nós merecíamos a condenação, o porquê que nós somos salvos por meio da graça. Ela está mostrando que o pecado existe em nós, ou melhor, para que nós venhamos ter consciência da ação do pecado em nossas vidas. Como nós podemos ver em Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois ela vem para o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei revela o pecado em nossa vida e assim nos torna conscientes do nosso estado. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês têm consciência do estado de vocês? Qual o estado que você se encontra hoje? Justificado ou condenado? Igual o desenho do Pica-Pau, que é muito antigo, acho que os mais novos não vão lembrar, acho que nem tem mais o desenho do Pica-Pau, mas quando abria a porta do elevador de um lado, aparecia o Satanás e falava: vai descer. Aí ele fechava a porta, assustado, aí abria a porta do outro elevador e aparecia: vai subir, e ele pulava e entrava. A lei veio para mostrar para você: você vai descer, você está condenado, mas a graça veio e aparece para você: você vai subir, você está justificado. Então, em qual porta de elevador você se encontra? Vai descer ou vai subir? Por isso é importante nós analisarmos nossa vida. E é nisso que o pecado, essa é a ação da lei, mostrar o nosso estado, o estado de pecador que nós nos encontramos. Mas ao continuar no versículo 20, o apóstolo Paulo diz: onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A palavra reinar significa soberanamente. No texto significa soberanamente. Controle. O pecado controlava a vida do homem. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Ou seja, assim como a lei nos levou ao conhecimento do pecado, a graça ela atropela o pecado de uma forma que ela mostra, o texto fala que ela superabundou. Então ela superou o pecado. E por que ela superou o pecado? Porque por causa do pecado a lei condena, mas porque é o salário a morte, né? É o salário do pecado. Mas a graça se manifesta e também reina soberanamente. Reina de forma superior ao pecado sobre nossas vidas. Reinasse, como eu disse, aqui no caso da graça, ela está tratando de uma ação futura, mostrando que a graça reinará de forma soberana sobre nossas vidas. Ou seja, a graça se manifesta, a graça te alcança, a graça te educa, a graça te transforma, a graça te restaura. Mas no versículo 21, o apóstolo Paulo diz que a graça te conduz à vida eterna por meio da justificação de Deus e que foi exercida por Jesus Cristo. A graça ela te alcança, a graça ela te educa, a graça ela te transforma. A graça ela te restaura. Para que ela faz tudo isso com você? Para que você seja conduzido por ela mesma à vida eterna. Para que você seja transformado e habite no reino do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo ele faz um contraste entre a morte, que é causada pelo pecado, e a vida eterna, que é dada pela graça. Como nós podemos ver o próprio apóstolo Paulo falando em Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, como eu já disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim como você trabalha e recebe o seu salário para sustentar a sua família, ou comprar o tênis que você gosta, a roupa que você gosta, o pecado, o salário do pecado para você é a morte. Mas Deus, por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor, por causa do seu dom gratuito, encaminhar em direção ao homem, algo que o homem é incapaz de fazer, ele dá a você a salvação, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lembre-se disso constantemente. Um dia estávamos condenados, mas hoje estamos justificados. Você estava condenado por causa dos seus atos pecaminosos. Você estava condenado por causa porque você era desviado da lei do Senhor.
Você era desviado da verdade, da palavra de Deus. Você era desviado de Deus, afastado de Deus. Mas hoje você é absolvido dos seus pecados. E hoje você tem a oportunidade. Oportunidade não. Você tem a certeza de que você pode viver em Cristo. Porque você é absolvido de todos os seus pecados. Você poderá entrar diante do Senhor no dia do seu juízo. E de lá, você não será lançado num lago de enxofre que arde e queima eternamente, mas entrará no reino da graça de Deus. E habitará nesse local eternamente, aonde o que existe é somente paz e alegria. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, não haverá dores, não haverá sofrimento. Se hoje nós acordamos com dor na coluna, temos a fisioterapeuta para passar uns exercícios, fazer você chorar, sofrer, mas fortalece os seus músculos. Mas em Cristo, você vai estar no reino dele. Você vai poder andar, caminhar e não vai sentir uma dor. Se hoje nós passamos por desesperos e lutas e precisamos procurar, seja psicólogo ou conselheiro bíblico, quando nós estivermos no reino, nada disso irá nos afligir. Nada disso irá afligir nenhum de vocês. Não terá mais ansiedade. Não terá mais a depressão. Não haverá mais o sofrimento. Porque, além de transformados, vocês foram introduzidos no reino da graça de Deus. Portanto, queridos irmãos, a lei ela não foi introduzida somente para condenar e destruir, mas para mostrar a nossa necessidade, a necessidade que nós temos da graça de Deus, para mostrar o quanto que nós necessitamos da graça de Deus. E essa graça nos transforma, como eu falei, nos restaura, como eu falei, e nos garante a esperança da vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo. Assim, a vida cristã é vivida sob o reinado da graça, que supera, vence o poder do pecado, alimentando em nós a fé e a perseverança rumo à vida eterna. Essa é a poderosa e consoladora mensagem do Evangelho de Cristo. Essa é a poderosa, consoladora e mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo pregou aos romanos, ensinou aos romanos por meio desta carta, por meio deste capítulo desta carta. Portanto, meus irmãos, reconheça a missão da lei em sua vida. Você hoje está aqui, sentado nessa cadeira, olhando e ouvindo a pregação do Evangelho. Se você sair desta igreja, para fora destas portas, e você ainda olha para Cristo, ouve e segue os ensinamentos dele, é porque a lei de Deus mostrou para você que você era um condenado. Porque a lei mostrou para você que você não merecia o amor de Deus, você merecia a condenação. Mas se você se encontra aqui hoje, é porque a graça de Deus te alcançou. A lei, ela nos traz a consciência e o conhecimento do pecado, mostra a necessidade de Jesus Cristo, assim como Paulo lembra os Gálatas no capítulo 3, versículo 24, que diz, de maneira que se a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O papel da lei é mostrar para onde nós temos que ir. Ao mesmo tempo que a lei condena, ela está falando, siga os ensinamentos de Deus. Não vem para mim. Se você vir para mim, eu te condeno. Se você vir para mim, eu te devoro. Você é um pecador. Você necessita de Cristo. Então caminhe para Cristo. Cristo te chama. Cristo chama cada um de nós. Chamou a cada um de vocês. Chama muitos outros por meio da sua palavra. E continuará chamando vocês, exortando e orientando. Continuará chamando aqueles que ainda não conhecem a Cristo para que se entreguem, porque se não seguirem a Cristo, caminhando por meio da fé, sendo justificados pela fé, saiba que o teu fim é sofrido. É terroroso. O teu fim é trágico, como falam alguns jovens por aí, né? Quando eu converso com alguns jovens, a gente está falando, ixi, o fim daquele lá foi trágico. É o mesmo fim para aqueles que não buscam ao Senhor. A lei, ela vem para nos mostrar o pecado, como eu disse. Por isso, eu peço a vocês, digo a vocês, na verdade, não tenham medo da consciência do pecado, pois o pecado deixa de ser um dia em nossas vidas.
deixa de existir em nossas vidas, porque a palavra do Senhor, por meio da ação do Espírito Santo, nos proporciona a salvação. O pecado, a consciência do pecado é o primeiro passo que nos leva para a libertação. Porque quando nós entendemos que estamos fazendo errado, nós devemos parar, analisar e encontrar outro caminho. É como se nós estivéssemos dirigindo para Santo Amaro, querendo ir para Itapecerica. E chega no meio do caminho, na Robert Kennedy, você pega um trânsito. E você sabe que você pode ir mais fácil para Itapecerica pela Avenida João Dias. Mas você também sabe que se você der uma volta, passando por cima da Ponte do Socorro, e pegando a Guido Calói, e logo em seguida pegando a próxima esquerda, que eu não me lembro o nome da avenida, você vai também chegar em Itapecerica. O pecado está mostrando que o caminho com Deus, o caminho do mundo, nos leva para um lugar mais rápido, que é a condenação. O caminho com Cristo, a graça nos mostra que ele pode ser árduo, sofrido, mas nos leva para um lugar que nós não teremos a condenação e a angústia que vivemos hoje. Confie na maior superabundância da graça. Confie na graça. A graça é maior que o seu pecado. Se você olha para você e você só enxerga pecados e ainda diz, eu não sou digno de estar na tua presença, Senhor. Tem muitos que dizem isso nas suas orações. Então olhe para o seu pecado e veja que o seu pecado perto da graça é isso aqui. A graça é muito maior que a sua fraqueza. Independentemente do tamanho do seu pecado ou da quantidade de pecados que você tenha, que você pode ter certeza, isso eu garanto para você, você tem inúmeros pecados. Tem pecados que você ainda não conhece, mas independentemente do tamanho do pecado, da quantidade, a graça tem poder para te perdoar, te restaurar, fazer nova todas as coisas, como nós vemos em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 19, capítulo 12, versículo 9. Portanto, meus irmãos, o cristão pode viver com esperança e com coragem, sabendo que a graça de Deus prevalece sempre. A graça de Deus prevalece sempre. Viva sobre o reinado da graça. Como o apóstolo Paulo ressalta, a graça reina pela justiça para a vida eterna. Isso significa que a sua vida está renovada, guiada pela graça, e deve refletir justiça, amor e vida em abundância. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos lembra a importância de sermos transformados pela renovação da mente para viver conforme a vontade de Deus. Abrace a promessa da vida eterna. A justiça de Deus exercida por Cristo não é apenas para o agora, mas para a eternidade. Mantenha-se firme na esperança da vida eterna, que é um dom gratuito. E ela lhe dará paz. Na verdade, ela dá paz. Dá paz, dá força para os desafios diários. Essas verdades fortalecem a nossa fé e nos ensinam a prosseguir, confiantes que, mesmo diante da consciência dolorosa do pecado, a graça redentora e soberana de Deus é maior, e ela é que reina para nos dar a vida para todo sempre. Ela reina sobre a vida de vocês. Lembro da história que eu contei no início? Sobre o tribunal, onde você se encontrava diante do juiz para ser condenado, mas entra uma pessoa abrindo as portas de forma impetuosa e assume a sua culpa e recebe a condenação sobre ele no seu lugar. Essa história representa a justificação que nos é apresentada no texto. Deus, como juiz e justo, nos declara justos, como ele. Não por causa do que fizemos, mas por causa da obra perfeita de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o que entra nesta sala e em nosso lugar assume toda a culpa. Ele pagou todos os nossos pecados. Você foi justificado, declarado justo perante Deus, porque Cristo assumiu o seu lugar. É uma libertação completa da culpa e do castigo do pecado, oferecendo a você uma nova vida,
uma vida limpa, livre e aprovada diante do Deus Pai. Por isso, devemos ter profunda gratidão e a nossa esperança deve ser renovada constantemente, porque vocês são justificados. Todos vocês são justificados. Oremos.